No dia 3 de outubro de 2001, isso foi 4 dias antes do meu aniversário de 24 anos, eu estava dentro de um avião. Quando chegou perto da hora do pouso, do nada o comandante pediu pra gente segurar na poltrona porque ele ia ter que fazer uma manobra um pouco brusca. O pior é que não deu nem tempo de ficar com medo, porque assim que ele acabou de falar, o avião deu uma guinada, acho que pra esquerda, nem lembro se foi pra esquerda ou pra direita, mas deu uma guinada violenta e se jogou pra baixo, tipo queda livre. E não dava pra ver nada, porque era um avião sem janela. O que eu sabia é que naquele lugar onde a gente estava não tinha um aeroporto. O que tinha ali embaixo era um navio de guerra gigantesco no meio do Oceano Atlântico. Eu sou o Rodrigo e esse é o 6º episódio de Onde Eu Tava Quando Aquilo Aconteceu. Na prática é quase o dobro disso, né? Porque para cada episódio com as minhas histórias, 15 dias depois tem um episódio com as tuas histórias, que a gente chama aqui de Tua Vez. Então a gente está chegando no 6º episódio com as minhas histórias e eu não sei se você ouviu todos, mas já teve, eu me disfarçando para dar um flagrante no Axl Rose fazendo massagem num hotel. Já ouviu esse? Eu passando vergonha no chão do meu banheiro, eu no 11 de setembro, eu no 7/1, eu tirando uma selfie meio mórbida com o banco de um parque, eu numa busca pela minha professora de 40 anos atrás. Pra te falar a verdade, eu fico até meio surpreso, porque eu achei que essa coleção de histórias, Onde Eu Tava, ia ter tipo umas 3 ou 4 histórias. Mas as lembranças continuam chegando, então estamos aqui para mais um episódio, com aquele nosso combinado desde o início. Tudo que eu te conto aqui é 100% verdade. O que eu tenho dúvida eu te levo para pesquisar comigo, e o que eu não consigo pesquisar eu te falo que eu não consegui, e tá tudo certo. Hoje, pela primeira vez, a lembrança partiu de uma notícia que aconteceu na semana em que eu estou publicando o episódio. Essa notícia me fez lembrar de uma das coisas mais inusitadas que já aconteceram comigo. Foi essa cena aí que eu contei na abertura, já eu vou voltar nela. Mas antes de voltar nessa cena, no meio do Oceano Atlântico, eu preciso começar com um desvio. Você já se acostumou, né? Aqui tem desvio o tempo todo. Dessa vez é até coisa pouca. Eu vou desviar para alguns meses antes daquela cena do avião, mas também em 2001. Eu tô começando a achar que 2001 foi o ano mais movimentado da minha vida, porque aqui no Onde Eu Tava, a gente já passou por 2001 algumas vezes, né? Então, talvez você lembre que nessa época eu trabalhava no Jornal do Brasil, eu estava começando no jornalismo. E o Jornal do Brasil, naquela época, era um jornal em constante crise financeira. Quase todo ano tinha aquilo que o jornalista costuma chamar de passaralho. Uma palavra um pouco grosseira, né? Mas é basicamente uma demissão em massa para cortar custo. Eu trabalhei lá 8 anos e, se a minha conta não está errada, eu sobrevivi a 7 passaralhos. Mas em 2001, no meio aí desse caminho, na metade, um passaralho me pegou. Era o meu 4º ano no jornal, eu trabalhava no caderno Ideias, o caderno que cobria literatura, e era um caderno razoavelmente pequeno, de poucas páginas, com uma equipe de 3 pessoas, uma editora, uma subeditora e um repórter. O repórter era eu. Aí teve uma mudança na chefia do jornal. Isso acontecia praticamente todo ano. E entrou um novo diretor de redação, que era um jornalista muito famoso, o Ricardo Boechat. Mesmo se você não for do jornalismo, talvez você saiba quem é o Boechat. Já eu te falo mais sobre ele. Só que todo diretor novo que entrava, já entrava com a missão de demitir não sei quantas pessoas. E o passaralho do Boechat, com todo respeito, foi o maior passaralho que eu vi no Jornal do Brasil. Ele entrou com a missão de cortar mais de 70 pessoas da redação. Era muita gente demitida. Obviamente o Boechat não me conhecia, mas ele viu que não precisava de 3 pessoas para fazer aquele caderno onde eu trabalhava. 3 pessoas era o ideal, mas dava para fazer com 2, a verdade é essa. Então ele botou o meu nome na lista de demissões. Aí no dia que anunciaram o passaralho, a minha chefe, a editora do caderno, que era a Cristiane Costa, que é uma das minhas madrinhas no jornalismo, ela foi lá e bateu na porta do Boechat, pediu para ele não me demitir. Eu lembro até que ela falou com outros editores e eles também foram lá, tipo, em vez de demitir o Rodrigo, transfere ele para minha editoria, já que ele não pode ficar lá no caderno Ideias, que tem que cortar para 2 pessoas. Isso assim, me deixou muito feliz, né? Tudo bem, eu estava numa lista de demissão, isso não é motivo de felicidade, mas pelo menos rolou um reconhecimento dos editores, né? Que eles queriam que eu continuasse no jornal. Bom, o Boechat, só para situar aqui,
Ele foi colunista do jornal O Globo por muito tempo, e não era uma coluna de opinião, era uma coluna de notícias, né? Ele foi um dos maiores colunistas do país. Depois ficou muito famoso também como apresentador da Rádio Band News FM. O governo parece muito preocupado, mais do que seria razoável, em produzir factoides, em produzir espuma. Era 2016, governo Temer. Por que o governo está aí tão empenhado em ficar produzindo reco-reco, bolão e azeitona? Porque o concreto não está surgindo, porque o substantivo não está acontecendo. Era um cara muito expressivo, às vezes até demais, era aquele tipo de chefe que dava uns esporros enormes, sabe? Mas ao mesmo tempo era um cara muito divertido, muito engraçado e, acima de tudo, era um apaixonado pelo jornalismo. Então, quando a Cristiane foi lá e falou que eu era bom e não podia ser demitido, o que o Boechat fez? Ele não me conhecia, né? Ele falou, ele é bom? Então vamos ver se ele é bom mesmo. Ele me chamou na sala, falou, sua chefe veio aqui me pedir para não te demitir, então eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer uma experiência contigo durante 1 mês. Eu, pessoalmente, vou te passar algumas pautas e você vai fazer essas matérias para mim. Se você se sair bem, aí eu não te demito. Ou seja, ele queria fazer comigo um teste de jornalismo mesmo, para ver se eu sabia fazer jornalismo. Naturalmente eu entrei em pânico, porque eu ia ser testado pessoalmente pelo Boechat, mas é claro que eu topei, né? Aliás, eu nem tinha escolha. Então, ao longo desse mês, ele começou a me passar umas missões que eu sempre pensava, ferrou, não vai dar, não vou conseguir. Eu estava começando na profissão, né? E aí, da noite pro dia, eu saí do caderno de literatura, escrevendo ali sobre livros, matérias mais tranquilas, para fazer umas investigações de desvio de verba no tribunal, não sei da onde. E aí tinha que me encontrar com a fonte que fazia a denúncia, aí tinha que ser escondido numa praça, porque a fonte era ameaçada de morte. Enfim, ele foi me passando essas matérias e eu, sabe-se lá como, fui fazendo. Nem todas ficavam muito boas, mas cada uma que eu fazia era o suficiente para ganhar uma sobrevida, sabe? Para ganhar mais alguns dias. E para ser muito sincero contigo, o que aconteceu ali foi que eu ganhei uma nova faculdade de jornalismo, né? Que durou 1 mês. E o meu professor particular era o Ricardo Boechat, um dos maiores nomes da profissão. Porque ele me jogava na fogueira, mas ele me orientava. Ele me passava contato das fontes, ele dava feedback sobre o meu texto. Então, ainda que por esse caminho meio torto, foi um privilégio viver aquele período ali. Quando eu já estava chegando no fim daquele mês, eu avançando ali meio aos trancos, chegou a hora da prova final. O Boechat me chamou na sala, eu tremia toda vez que ele me chamava na sala, né? Eu já pensava, para onde esse homem vai me mandar agora? E aí ele falou, recebi uma informação aqui meio estranha sobre a família real brasileira em Petrópolis. É claro que eu e ele sabíamos que não existe família real brasileira, né? Não tem monarquia no Brasil. Então eram os descendentes da família imperial. E ele falou, tá rolando uma história aí de que sumiram umas porcelanas lá no palácio, em Petrópolis. Umas porcelanas que eram de Dom Pedro, da Imperatriz Teresa Cristina, sei lá de quem. Então ele falou, eu quero que você vá para Petrópolis, você fica lá 1 semana investigando essa história. Só que tem um detalhe que ninguém tá falando, a polícia não tá admitindo publicamente, e é isso que eu quero que você investigue. Parece que o principal suspeito do crime é o príncipe. Que na verdade não é príncipe, né? Porque, vivemos numa república. Mas enfim, era o Pedro Tiago de Orleans e Bragança, que é tetraneto de Dom Pedro II. Ou seja, o meu teste final para saber se eu ia ser demitido ou não era pegar a serra, ir para Petrópolis e investigar se o príncipe tinha roubado as porcelanas da própria família. Eu não lembro exatamente qual foi o meu itinerário em Petrópolis, mas se eu não me engano, eu não fui direto para a delegacia, que era o mais óbvio, né? Porque se a polícia estava tentando encobrir que o tal do príncipe era o suspeito, é porque tem alguma ligação ali, né? A família Orleans e Bragança tem um status em Petrópolis. Eu pensei, se eu for direto na delegacia, eu vou ligar um alerta para eles. Então, nos primeiros dias, eu fiquei comendo pelas beiradas. Eu fui, por exemplo, num antiquário que teria comprado as porcelanas depois do furto, mas aí a loja estava fechada. Aí eu fui nas lojas ali no entorno e foram me contando umas coisas. Me contaram que o antiquário estava fechado há vários dias, que o dono tinha desaparecido. Então aquela suspeita fazia sentido. Tinha um restaurante ali perto, eu fui lá, assuntei ali com os funcionários. Aí uma garçonete me falou que às vezes o antiquário abria de noite, tarde da noite, ela via a luz acesa lá dentro. Eu fiquei ali nessa, investigando aos pouquinhos nos primeiros dias.
E eu vi que a fofoca já estava se espalhando em Petrópolis, né? Já tinha um monte de gente na cidade comentando, mas naquela, né? Comentando com medo de falar, porque tinha gente poderosa envolvida. Aí eu fui na delegacia. A denúncia do furto tinha sido feita pela Cristina de Orleans e Bragança, ou a Princesa Cristina, se você preferir, que é a tia do Pedro Tiago. O boletim de ocorrência falava do sumiço de 68 peças de louça que faziam parte da coleção da família imperial. Só que a Cristina, quando ela fez a denúncia, ela não sabia que o sobrinho era suspeito. O delegado, de fato, estava muito reticente, não queria entrar em detalhe nenhum, isso deu para perceber logo no início, mas depois de alguns dias em Petrópolis, depois de muita investigação ali pelas beiradas, e aí cada coisa que eu descobria, eu ia lá e batia as informações com o delegado, eu fui pegando a confiança dele. No fim daquela semana, eu consegui que o delegado revelasse oficialmente que o suspeito do furto era o príncipe, e que inclusive já tinha um depoimento dele marcado para acontecer alguns dias depois. Com essa informação, eu voltei para o Rio de Janeiro e escrevi a reportagem. Como toda essa coisa de família imperial, na verdade, é uma fantasia, né, de gente que acha que até hoje existe monarquia no Brasil, então eu fiz um texto meio num clima de aventura, sabe? Meio de crônica policial. Achei aqui a matéria na hemeroteca da Biblioteca Nacional. O título foi Os Orleans e Bragança na Delegacia. Desaparecimento de porcelanas divide a família real brasileira e mobiliza habitantes de Petrópolis em trama policial. Essa reportagem saiu na seção de Política e Brasil. A chefe dessa seção era Ana Maria Tarran. Talvez você lembre dela, daquele quadro do programa do Jô Soares, que era As Meninas do Jô, lembra? Era uma mesa redonda sobre política e teve várias formações. Teve a Natuza Neri, a Lilian Vitfib, a André Sadi, Flávia Oliveira. E a Ana Tarran era uma das meninas do Jô. Nada, é tudo contra ele, porque mostra você tá sendo que parcial. ele falsifica provas. Não, É pior ainda. Não, você está sendo parcial. Eu acho que a mim convenceram. Ai, jura por Deus, jura. Por que te convenceram? Fizeram uma pesquisa no Brasil inteiro e eu fui o único que foi convencido pelas provas. Isso foi alguns anos depois de 2001. Ali, em 2001, ela era editora de Política e Brasil no JB, no Jornal do Brasil. E ela adorou aquela minha reportagem sobre o roubo das porcelanas em Petrópolis. E a Ana era uma pessoa bem expansiva, né? Vibrava com as coisas, falava alto. Então, quando ela terminou de ler a reportagem, ela correu lá na sala do Boechat. Ela sabia da minha situação, que eu estava sendo testado, e ela pediu para o Boechat para que eu ficasse na editoria dela, de Política e Brasil. O Boechat topou. Foi um mês sofrido, mas eu passei no teste. Eu achei aquilo muito improvável, porque eu realmente não estava acostumado a fazer aquele tipo de reportagem investigativa, e na verdade eu tinha certeza que eu ia ser reprovado na primeira matéria que ele me pediu. Por isso eu vou fazer outro desvio, agora eu vou voltar um mês para o começo daquele teste, porque o objetivo desse episódio é te contar a aventura que foi para cumprir a primeira missão que o Boechat me deu. Agora que eu já te contei a última, a de Petrópolis, eu vou te contar a primeira, que é a do navio de guerra. Isso aconteceu no dia 3 de outubro de 2001. Então você já ligou as datas aí, né? Foi menos de um mês depois do atentado contra as Torres Gêmeas em Nova York. Eu lembrei dessa história porque na semana que eu tô fazendo esse episódio, no fim de abril de 2026, eu vi uma notícia que estava chegando no litoral do Rio de Janeiro um porta-aviões americano chamado USS Nimitz, que é um navio enorme de propulsão nuclear e é o mais antigo entre todos os que ainda estão em operação na Marinha dos Estados Unidos. Se você não sabe direito o que é um porta-aviões, é basicamente um navio de guerra feito para decolagem e pouso de aviões, de caças, né? É um troço monstruoso de grande, em alguns casos a tripulação do navio tem tipo 3.000 pessoas, tem um monte de avião ali dentro e obviamente tem uma pista de pouso e decolagem que fica dentro do navio. Então agora, justamente nesse momento, o momento aqui do tempo presente, que os Estados Unidos estão em guerra contra o Irã, esse navio, o Nimitz, já está meio velhinho, ele veio para a costa brasileira para fazer uns exercícios com as marinhas de outros países das Américas. É tipo uma turnê, ele vai parando no Brasil, no Chile, no Panamá, na Jamaica, vários países. Esse tipo de exercício é bem comum e lá em 2001 isso também aconteceu, com esse mesmíssimo porta-aviões, o mesmo Nimitz. E os Estados Unidos também estavam em guerra naquele momento. Aliás, quando é que os Estados Unidos não estão em guerra, né?
Mas ali, logo depois do 11 de setembro, o mundo estava em clima de guerra, estava para começar o ataque americano ao Afeganistão, a caçada ao Osama Bin Laden, né? Já tinha outros porta-aviões posicionados lá no Oriente Médio, prontos para começar o ataque, mas o Nimitz, que naquela época já era velhinho, o Nimitz veio para o Brasil para fazer aqueles exercícios. E era uma coisa tão tranquila que rolou uma visita guiada para a imprensa brasileira. O Jornal do Brasil era um dos veículos credenciados. Só que naquela semana, o que aconteceu? Aconteceu aquilo que eu te contei, o passaralho. Lembra? Eu entrei na lista de demissão, a minha chefe foi lá pedir para não me demitir, o Boechat resolveu fazer o teste comigo e no dia seguinte, ou 2 dias depois, sei lá, ia ter essa visita guiada no porta-aviões americano. Então, meu primeiríssimo teste foi esse. O Boechat virou para mim e disse, vou credenciar você para essa visita no navio. Beleza, só que era o Boechat, né? Então não era só ir lá fazer uma materinha. Ele falou assim, eu quero que você arranque uma declaração de algum americano dizendo que queria estar lá no Afeganistão matando o Talibã em vez de ficar fazendo gracinha aqui no litoral do Brasil. Quer dizer, o meu teste começou desse jeito. Não é bem fácil, você não acha? Que é bem provável, numa visita guiada num navio da Marinha Americana, eu consegui uma declaração de que os caras não queriam estar ali, que eles queriam estar do outro lado do planeta caçando o Bin Laden. Falei, Boechat, eu não vou ter nem a liberdade de sair falando com qualquer um, vai ter um protocolo ali para seguir. E ele, eu não quero saber, a pauta é essa, vai lá, faz, começou o teu teste. É claro que na noite anterior eu nem dormi, né? Tava desesperado sabendo que a minha permanência no meu emprego dependia de eu conseguir aquela declaração. Porque, se no primeiro teste eu já falhasse, o Boechat ia me botar de volta na lista de demissão. Então bora, porque a aventura começa na base aérea do Galeão. Bom, eu odeio acordar cedo. Eu lembro que eu cheguei na base aérea muito cedo, porque militar gosta de fazer tudo cedo, né? Eu citei o Jô Soares ainda há pouco, o Jô sempre fazia essa piada, que os caras são incapazes de fazer uma guerra às 4 da tarde, depois do almoço. Não, sempre cedo. 5 da manhã já tá todo mundo lá na trincheira, na floresta, com metralhadora na mão. Então, nesse caso, de manhã cedo a gente já tava na base aérea para decolar. A gente foi num avião de carga, era um avião feito para carga e não para seres humanos, então não tinha nenhum conforto. Era pequeno, não tinha janela, era tudo fechado, tudo escuro. Mas beleza, porque o voo ia ser bem curtinho. Um porta-aviões de outro país não pode nem ficar muito perto da costa, porque tem uma questão de direito internacional, sei lá, que ele tem que ficar em águas internacionais. Tem que ser um pouco mais lá para dentro do oceano. E eles nem divulgam a localização exata, a distância. Tem um monte de protocolo de segurança. E dentro do avião, sem janela, a gente não tinha muita noção da distância. Estava lá voando, não dava para ver se estava chegando perto do navio, né? Mas era um voo bem rápido de alguns minutos, era basicamente decolar e pousar. A parte do pousar é que complicou um pouco. E antes de decolar, os caras já explicaram pra gente como é que ia ser. Lá dentro do navio, os jornalistas iam andar numa fila, não podia sair do percurso, ia ter um oficial da Marinha Americana, tipo um guia, pra mostrar o navio pra gente. E tem que ser assim mesmo, né? Imagina se os caras iam soltar meia dúzia de jornalistas pra ficar circulando dentro de um porta-aviões. Toda a operação ali é muito metódica. É um lugar dentro d'água, com um monte de avião chegando e saindo o tempo todo. Tem que ser tudo muito organizadinho mesmo, beleza. Mas voltando pro avião, naquele voo curto, eu tava ali meio desconfortável. Eu já não gosto muito de voar, ainda mais naquele troço. Parecia uma Kombi, só que no céu, entendeu? Eu tava ali pensando na pauta, né? Pensando que eu tinha que conseguir aquela declaração que o Boechat pediu, senão eu ia perder meu emprego. E eu pensando, será que vai dar para eu abordar alguém para puxar esse assunto? Será que os caras vão ficar bravos se eu fizer essa pergunta para alguém? E pelo que eles falaram, não ia ter nem espaço para fazer pergunta para ninguém, só o protocolo mesmo. Aí, de repente, o piloto dá o aviso para a gente se segurar porque ele ia ter que fazer uma manobra brusca. Ele acabou de falar, o avião deu uma guinada para o lado, se jogou em queda livre, pelo menos essa era a sensação. Porque como não tinha janela, não dava para saber direito o que estava rolando. Para mim, a gente estava caindo. Meu corpo parecia que tinha sido embaralhado, sabe? Como se alguém tivesse me pegado assim, chacoalhado, mexeu tudo de lugar. Meu estômago, nem sei onde é que ele foi parar. E assim, foi tudo muito rápido. Quando eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo naquele movimento, veio o impacto. Uma pancada, um barulho muito alto, uma freada que parecia
Sem brincadeira, parecia que a gente tinha batido num muro, porque nem foi assim aos pouquinhos, né? Parecia que era uma colisão numa rocha. Sacolejou tudo, sabe? E em coisa de, 2 segundos, 3 segundos, o avião estava parado. Eu não sabia se a gente tinha pousado na água, se a gente tinha caído numa ilha. Na real, não sabia nem quem eu era naquele momento. Depois eu fiquei sabendo que a pista de um porta-aviões tem uns ganchos de aço no chão. Então, na hora do pouso, esses ganchos prendem nas rodas e são esses ganchos que seguram o avião na unha, porque a pista é muito curta e é dentro de um navio. Então, assim, o freio do avião não é o suficiente. Se o gancho não segurar, a gente cai na água de novo. Pousou, andou, caiu na água. Aí veio de novo a voz do comandante, quando a gente já estava parado, bem calmo ele, anunciando que estava tudo certo e que era pra gente descer. Falei, pô, não é possível, que o procedimento normal é esse mesmo. Eu lembro que eu só tirei o cinto de qualquer jeito, levantei me apoiando assim nas poltronas, com muita vontade de vomitar, a cabeça zonza, eu muito tonto. E aí assim, abriu a porta do avião, vi uma luz assim do lado de fora, tinha uma escadinha, eu já desci quase caindo e já pedindo para me levarem para um banheiro, porque eu tava passando muito mal. Eu acho que foi um americano que me pegou pelo braço, me carregou. Eu tava tão mal que eu nem lembro se os outros jornalistas também ficaram enjoados ou se fui só eu. Se fui só eu que dei esse vexame. Eu só lembro que o cara abriu uma portinha lá, que era um banheiro, e eu entrei no banheiro, já me joguei assim no vaso e comecei a vomitar. É a segunda vez nesse podcast que eu tô vomitando, né? A outra foi na porta da escola, você lembra? Então você me perdoa aí por isso, eu juro que é a última vez. Mas eu levantei, lavei o rosto, e quando eu saí de novo pela portinha, tava todo mundo me olhando, me esperando. Aí é que eu consegui olhar um pouco em volta. Sabe? Tinha a pista de pouso, vários caças estacionados um do lado do outro, um monte de gente correndo pra lá e pra cá, uma barulheira de motor, inclusive deram pra gente uns protetores de ouvido, né? Aquele cheiro muito forte de combustível, o que só piorava a minha situação, mas era isso, eu tava dentro do famoso Nimitz. O meu estado era tão lamentável que, sinceramente, eu nem tava mais pensando na matéria, no jornal, no passaralho. Eu falei, cara, que se dane meu emprego, já era, isso aí eu já perdi. Eu só queria sair dali e voltar pra casa, sabe? Voltar pra terra firme. Eu preferia encarar o Boechat furioso lá no jornal do que ficar naquele navio balançando. Mas não tinha jeito e aí começou o tour. Os jornalistas andando em fila, o guia foi levando a gente, levou a gente para um lugar lá que tinha um ângulo bom para fazer umas fotos. Agora imagina, eu fazendo foto de avião decolando, avião pousando e eu só tentando não vomitar de novo. Era um drama, mas a tal declaração que o Boechat pediu, eu nem estava mais pensando nela. Eu só ia anotando as coisas lá que o guia falava. Eu nem lembro se eu anotava num bloquinho ou se eu estava com gravador. Provavelmente eu estava com gravador. Mas devia ter o bloquinho também. E a gente foi passando por vários lugares, tinha alguns brasileiros a bordo, né, porque o exercício era com o Brasil, então os aviões que decolavam e pousavam eram caças da Força Aérea Brasileira. A gente até falou com alguns brasileiros, mas tudo muito rapidinho ali dentro do protocolo. Quando já estava quase no fim da visita, eu ainda passando mal, o guia falou que ia levar a gente para o ponto mais alto do navio, que era uma cabine de controle lá no convés. Pensei, pô, pelo amor de Deus, meu amigo, pra que ir lá em cima? Mas já tá bom, já deu pra conhecer, já deu pra ver tudo aqui. Eu doido pra ir embora. E lá nessa cabine tinha o comandante lá daquele setor que já tinha sido um piloto de guerra, pilotou avião lá na Guerra do Golfo, no começo dos anos 90. Era um personagem importante. E eu lá só anotando, né, as coisas que as pessoas falavam. Eu acho que foi um outro jornalista ali do grupo que fez uma pergunta, eu juro que eu nem percebi qual foi a pergunta, só que quando o cara começou a responder em inglês, eu fui percebendo que era mais ou menos a resposta que eu precisava. Sabe? Ele falava que estava feliz ali, mas admitia que a tripulação queria estar lá no Oriente Médio pronta para a guerra. Ou seja, quase no fim da visita, esse oficial, pelo visto, ele estava salvando o meu emprego. Eu comecei até a me sentir melhor, o enjoo passou um pouco, falei, pô, eu acho que eu tenho a declaração que o Boechat pediu. Eu não tinha certeza de nada, mas eu achava que eu tinha. Só que eu não tinha me tocado de uma coisa. Para encontrar o Boechat de novo, eu precisava sair daquele porta-aviões. E quando acabou o tour, lá fui eu de novo para dentro do avião de carga, a Kombi, sem janela. O comandante ainda falou assim, ó, agora na decolagem pra gente ir embora, vocês vão ficar virados de costas,
Vocês têm que inclinar o corpo todo para trás, levantar as pernas e botar assim os 2 pés na traseira da poltrona da frente. Entendeu? O drama era tipo uma posição de emergência meio esquisita. Aí, beleza, né? Vamos para essa humilhação. Eu parecendo um frango assado na poltrona. O avião tá ainda parado e aí ele começa a botar toda a potência do motor. Um barulho absurdo e quando tá no máximo, eles soltam o gancho de aço na pista. Sério, é tipo um estilingue, tipo uma catapulta. O avião é cuspido para fora do navio. Eu nem sei como é que eu não vomitei de novo, uma das piores sensações da vida. Mas sabe-se lá como eu sobrevivi para poder contar para o Boechat que eu tinha aquela matéria. Não foi exatamente mérito meu, né? Foi um outro jornalista que fez a pergunta, mas não interessa, eu estava lá para gravar, para anotar. Eu achei aqui na Biblioteca Nacional, a matéria saiu bem pequena na página, o título foi Águas Calmas, Coração Inquieto. Treinando no Brasil, tripulação do Nimitz gostaria de entrar na guerra antiterror. E o nome do comandante que deu a declaração é Rick Crange. Eu também fui pesquisar sobre ele e olha só essas coincidências. Um ano muito importante para ele foi 1977, quando ele entrou para a faculdade com o sonho de virar piloto. Também foi um ano muito importante para mim, porque 77 foi o ano em que eu nasci. Outro ano importante para o Rick foi 1983, quando ele de fato se tornou piloto. E 83 também foi um ano muito importante para o Boechat. Foi quando ele se tornou colunista, quando ele foi contratado no jornal O Globo e ficou muito conhecido como um dos maiores colunistas do Brasil. A ironia da coisa é que o Rick Crange, ele voou durante 27 anos, pilotou aqueles caças supersônicos, ele fez 43 missões só na Operação Tempestade no Deserto, na Guerra do Golfo, no Iraque, né? No começo dos anos 90, e ele sobreviveu a tudo isso. Mas foi um acidente aéreo que tragicamente matou o Boechat. Em 11 de fevereiro de 2019, o Boechat voltava de Campinas para São Paulo de helicóptero. O helicóptero caiu num viaduto em São Paulo, bateu num caminhão em movimento e explodiu. Para mim, a memória que fica é do cara que acreditava tanto no jornalismo, mas tanto, que ele não pensou 2 vezes quando a minha chefe foi lá pedir para ele não me demitir. Ele falou, então vamos testar esse moleque, mas vamos testar fazendo jornalismo. E de algum jeito eu consegui voltar daquele porta-aviões com a frase que ele tinha me pedido. A frase está aqui na reportagem, ó. Sinto que todos gostariam de estar no Oriente Médio nesse momento. Ainda assim, estamos satisfeitos com a nossa missão aqui. 2 frases, né? Bem curtinhas. Deixa eu contar aqui quantas palavras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 palavras que salvaram o meu emprego e deixaram o Ricardo Boechat na minha memória para sempre. Eu sou o Rodrigo, esse é Onde Eu Tava Quando Aquilo Aconteceu. Você lembrou de alguma história por aí? Alguma lembrança de uma viagem? Algum lugar inusitado onde você foi? Algum envolvimento com roubo de porcelanas da família real? Sei lá, né? Enfim, se você lembrou de alguma coisa, me conta que eu quero saber. 15 dias depois desse episódio, sai o Tua Vez, o episódio bônus com as tuas histórias. Então você pode mandar pelo e-mail ondeeutavapodcast@gmail.com. Se preferir mandar em áudio, tem o Telegram, é só acessar o endereço t.me/ondeeutava. Ou deixa uma mensagem no Instagram, que é Onde Eu Tava Podcast, ou no comentário da newsletter no Substack, a gente combina. Aproveita para seguir no Substack. Na newsletter tem a matéria, tem a foto do Nimitz, eu coloquei algumas coisas lá, e eu também guardo algumas imagens e alguns outros bastidores para a edição extra da newsletter, que sai 4 dias depois desse episódio, no sábado. Essa edição extra é uma recompensa para os apoiadores e apoiadoras do Onde Eu Tava. Se você fizer uma assinatura paga, você também pode entrar no nosso grupo do WhatsApp. E você me deixa muito feliz ajudando esse projeto a seguir em frente. Então, quero agradecer muito a quem apoia. E se você ainda não apoia, promete pelo menos pensar com carinho no assunto? Então, beleza. Os links para assinar estão aí na descrição do episódio.
Eu faço todas as etapas da produção sozinho e sem patrocínio, então o seu apoio é muito importante. Eu pesquiso e escrevo as histórias, monto as newsletters, faço a edição de áudio e faço a curadoria da trilha sonora a partir do banco da Blue Dot Sessions. Gostou da história de hoje? Então deixa um comentário no Spotify, ou no YouTube, ou na Apple, ou no Substack, ou no e-mail, ou no Instagram, não importa, mas eu quero saber o que você achou. E espalha o onde eu tava quando aquilo aconteceu por aí, tá bom? Obrigado por ter ficado até o fim e até a próxima história.